nova aqui no celular. Se não der certo, se a conexão estiver ruim, vocês me avisam. A gente está sempre aprendendo, mas às vezes não é a coisa certa, né? Então, nós nunca falamos sobre finanças e hoje foi uma coincidência muito grande. A Dani me mandou um recado por voz. Eu falei, Dani, você topa falar sobre finanças? Porque as mulheres... Deixa eu pôr o óculos para enxergar vocês. Peraí. Porque as mulheres da nossa idade não foram educadas para lidar com finanças. Eu tenho 64 anos, não sei a idade de vocês, eu fui educada para cuidar de família, cuidar da casa. Gente, eu aprendi costurar, tricô, crochê, bordado, tocar piano, mas nunca ninguém me ensinou nada sobre finanças. Então, eu acabei aprendendo na raça, né? Não tinha outro jeito. Então, eu achei um assunto super interessante, porque às vezes pequenos ajustes faz com que uma grande diferença na nossa vida, né? E na verdade, a Dani, ela é especializada em empresas, principalmente mulheres empreendedoras. Mas o que é que nós somos? Nós somos umas empreendedoras do lar, na pior das hipóteses, não é? A Dani já está aqui, vou chamá-la. Deixa eu adicionar a Dani aqui. Deixa eu ver. Aqui, enviei ela. Meninas, vocês me avisam se a conexão estiver ruim, tá? Vamos ver. Oi, Dani! Tudo Eu tô bem, e bem? você? Eu tô joia, embora tenha havido um imprevisto. Denise, prazer te conhecer. Estourou o... esqueci o nome do... que fornece energia aqui, e eu Ai, moro meu na área rural, Deus. então tive que correr para cá. Espero que não haja muito barulho aqui para poder o sinal pegar bem Mas, ô e Dani, deixa eu podemos te falar uma conversar. coisa. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado esse meu convite assim tão repentino. Segundo, nós aqui somos amigas. Você faz parte do nosso grupo de amigas. Amigo não critica amigo, amigo entende tudo. Aqui também, de vez em quando, acontece cada uma, menina, que se eu te falar... É, Mas, o Dani, se acredito. apresenta para o pessoal que não te conhece. Ah, claro. Bom, eu quero te agradecer. Na verdade, foi uma conexão muito intensa e rápida, né? Até efêmera esse nosso contato. Eu sou Dani Soares, eu sou gestora financeira, tenho 26 anos de carreira, de experiência na área. Eu deixei o mundo CLT, fiz uma transição de carreira faz quase 4 anos. E aí abri a minha empresa, mas para continuar fazendo aquilo que eu faço a vida inteira por vocação, enfim. Até sem saber, né, o que era isso, eu já fazia. Então, hoje eu vivo um sonho que eu planejei correr atrás dele a vida inteira, que era morar na área rural. Hoje eu moro numa chácara, eu estou em Niterói, Rio de Janeiro. Pois é, E era Dani. realmente morar... Você está onde, aliás? Eu estou no interior de São Paulo. Aqui, onde eu estou, onde está Ah, minha casa, também é zona rural. Embora a cidade fique tá. pertinho. Mas Tá. o teu sonho era vir para a zona rural. Meu sonho era continuar na cidade. Olha que coisa boa de falar. Dani, eu Não, sou eu vivi em muito São Paulo urbana. 23 anos. Eu sou Sério muito mesmo? urbana, sabe? Mas Ó, também eu sou muito resiliente. Então, eu sempre procuro o que é bom aonde eu estou. Se é aqui que eu tenho que ser feliz aqui. Então, eu vou sim. procurar a parte boa do Ah, negócio, né? Vou fazer tá o quê? certíssima. Tá certíssima. Eu vivi em São Paulo 23 anos, embora eu tenha nascido em Minas Gerais, minhas raízes são de Minas, sou de Teoflotone. E Ah, aí, mas assim, eu não imaginei que
que o tal de viver na área rural fosse no Rio de Janeiro, né? Porque estava em São Paulo, enfim. E isso aconteceu, e aí vim para cá, depois me casei, e aí mudei eu já morava num sítio sozinha, o pessoal me achava maluca, morava sozinha numa casa no meio do mato, tinha 7 gatos. Nossa. Me achavam. E aí eu mudei, conheci meu marido, eu falo para ele, foi a gestão financeira aqui que me fez te encontrar, porque foi realmente assim, eu era cliente dele no restaurante dele. E aí, tô aqui faz 1 ano e meio, né, nessa casa especificamente, fazendo a coisa que eu mais gosto de fazer, mas numa proposta muito diferente, né? Porque quando você empreende ou quando você vai viver realmente do seu próprio negócio, você não tem ideia de muitas coisas que acontecem que ninguém te conta, que é só realmente a vivência, a Clara, que te conta. Então, o propósito de ajudar mulheres a realizar os seus sonhos financeiros por meio do seu próprio negócio, então ele veio muito latente a partir de um processo de autoconhecimento para entender o que eu queria fazer com essa gestão financeira. Eu saí, por exemplo, cheguei no posto mais alto, que era atuar na presidência da Ball Corporation como gestora. Nossa! Num cargo eu era gestora de viagem, gestora administrativa, gestora de budget, de fábrica, gestora financeira, e aí num cargo diferente, multinacional, essas empresas gigantes, né? Eles têm uma proposta diferente. Mas enfim, aí eu falava, o que eu sei fazer isso, e aí onde que eu vou encaixar, né? Aí tem a ver do autoconhecimento, propósito de vida, e adaptar isso para o público que eu atendo. E Dani, embora você seja especialista em gestão financeira empresarial, é claro que você tem dicas para dar para a gente aplicar dentro de casa. O meu pai, ele está com 91 anos. E o meu pai, aqui nós tínhamos caseiro antigamente, né? Agora não mais. E mais de um caseiro conseguiu comprar casa por causa do meu pai. Porque meu pai falava assim para eles: você tem que separar um tanto do que você ganha e guardar. E só depois disso é que você vai gastar, né? Vai pagar as contas e tudo mais. Eu até concordo que na época era assim, bem... Fugiu a palavra. Estava correto. Hoje em dia, Denise, por exemplo, se eu tirar 10% do que eu ganho, eu não pago alguma das contas, entendeu? Porque com essa pandemia virou um Deus nos acuda, né? Ficou complicado. E a gente tem que pesar o que é mais importante, o que é menos importante. E em função do meu trabalho, eu agora me vejo, às vezes, obrigada a fazer um investimento que, na realidade, eu não poderia. Mas, aí fica a dúvida. Se eu não faço investimento, não vai para frente. Se eu faço investimento, eu fico rezando para as coisas darem certo. Uma dúvida. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui como o papai. Eu separava um tanto do que eu ganhava como se fosse uma dívida que eu tinha, tá? Eu falava que era o meu cobrador mais voraz, então esse eu tenho que pagar. E aí depois eu fazia meus pagamentos e com o que sobrava, se eu queria, eu comprava alguma coisa. Mas digamos que a gente esteja falando de uma mulher aposentada, tá? E não é aquela aposentadoria de 20 salários mínimos, não. Aposentadoria de um salário do governo, é isso, né? Previdência social vamos falar normal. Da nossa realidade brasileira. Aliás, deixa eu fazer um pedido para as nossas amigas que estão aqui. Se vocês acham que essa live é interessante para alguém, manda o aviãozinho para que elas possam assistir a live também. Porque eu sempre tento salvar. Mas já me aconteceu de eu não conseguir salvar a live. Aí complica.
É. Então, vamos falar na realidade de hoje, 2021, tá? Não vamos dizer que é Uhum. pós-pandemia, porque a pandemia ainda está aí, mas uma época muito difícil economicamente. A aposentadoria não subiu, mas a parte de alimentação, de necessidades básicas, né? Disparou. Disparou, gente. Vai subir É um mais. absurdo, né? Não É. consegui entender essa lógica ainda. Todo mundo ganhando menos Ah, e o arroz e explico. feijão custando bem mais caro. Vamos lá, eu vou Dá para explicar. fazer alguma coisa? Rezar. Dá. Não, Come menos? além dessa parte, não, além de rezar, a gente tem que fazer outras coisas também, né? Vamos lá. É, finanças pessoais são coisas totalmente diferentes de finanças corporativas. Ou seja, Claro. a forma com que a gente lida com o dinheiro pessoal, ele tem um objetivo. Então, a gente tem uma fonte de renda e o objetivo é o que, que eu quero conquistar na minha vida pessoal e como é que eu vou planejar esse dinheiro de acordo com o meu estilo de vida, de acordo com aquilo que... Tá batendo no colar. De acordo com aquilo que faz bem para mim. E aí a gente tem muitos costumes, a gente tem crenças, a gente tem uma série de coisas que envolve a gente. Tá faltando cidade maravilhosa, pois é. Meu tataravô foi um dos fundadores daquela Ó, cidade. Sou seguidora falando. E aí, o que acontece? Então, a gente tem esse objetivo. E eu fui aprender muito detalhes assim de forma de lidar com as finanças pessoais na BMF Bovespa em 2009, quando eu fiz meu primeiro curso de finanças, que foi na BMF Bovespa de investimentos e orçamento pessoal. uhum. E a gente está falando aí também, no caso, o seu caso, Denise, é um caso à parte, Não, porque mas a eu não quero saber do maioria meu das caso, eu quero saber do caso das dos nossas desse que você me amigas. colocou. Sim, Eu estou falando no sentido de fato de você sim. guardar, né? Então, assim, quando a gente fala de qualquer pessoa realmente, mesmo que tenha um salário mínimo ou menos que isso ou mais que isso, a questão é o seguinte: de onde que vem essa renda? Se a gente está falando de um aposentado, então a gente tem uma renda do governo fixa, Sim. né? A Previdência Social, quer queira, quer chuva, sol, vai pagar isso até que mudem a Constituição e, assim, a coisa mais irrisória no momento. Então, isso vai acontecer, né? Quais são os meus gastos pessoais de sobrevivência? Com o que é que eu gasto dinheiro para eu manter a minha saúde física, mental, emocional? Eu tenho filhos? Não tenho. Se a gente está falando de uma mulher aposentada, então possivelmente ela venha ter netos ou nem isso, né? Eu tenho um marido ou não que me ajuda, que paga as contas da casa, que não paga. Se a gente está falando de aposentada também, uma mulher de 65 anos, o que, que ela quer mais da vida? Porque talvez ela tenha conquistado muitas coisas na vida Sim, dela, e o dinheiro tenha, de certa forma, né, saído, os investimentos que ela tinha. E aqui eu quero deixar muito claro que investimento é uma coisa que não vai mudar muito nessa questão desse tipo de finanças, porque é o gasto que a gente tem com bens móveis ou imóveis. Então, essa moda que está gerando aí, que é uma confusão mental na cabeça de quem não entende de finanças, que fala, eu vou fazer um curso de direito, eu vou investir em mim, ou então eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer um curso de... Eu vou fazer um treinamento, uma consultoria para descobrir meu estilo pessoal, eu vou investir em mim. Em finanças, esse conceito não é investimento. Então, ou você vai comprar um bem, ou você vai aplicar o seu dinheiro. E aí, como é que a gente faz para entender? Porque a primeira coisa é entender quanto que sai de dinheiro daquilo que entra, né? E aí, quando a gente está falando dessas saídas de dinheiro, que elas, na verdade, são mais importantes do que a entrada de dinheiro,
principalmente para quem é aposentado, porque Sim. qual é o esforço que ela tem que fazer para receber esse dinheiro? Nenhum. Ela já Mas fez o ela já esforço a vida fez, inteira. né, Dani, a vida Exato, toda. ela fez um esforço a vida inteira para que ela tivesse essa tranquilidade, entre aspas, depois da aposentadoria. Então, no atual, ela não faz um esforço para essa renda. Ela É, recebe aquilo que ela gerou a vida inteira. tá. O que eu estou falando, por exemplo, é que a partir desse momento que ela tem uma mentalidade que possa ter paz, porque ela consegue ter a segurança da sobrevivência com base nessa renda, então ela pode e deve, se ela quiser, dependendo do objetivo que ela tem para a vida, criar uma fonte paralela de renda, que pode ser uma Sim, renda sim. extra, Tá, tá. que Na pode ser uma verdade, eu renda acho que eu extra, até pode não formulei ser. mal a pergunta. Porque assim, o meu pai, até hoje, com 91 anos, ele tem uma cadernetinha que ele marca o quanto que ele recebeu e tudo que ele tem para pagar. Ele faz isso religiosamente todo mês. Eu não faço na cadernetinha, eu faço numa planilha Excel, né? Mas eu acho que isso é muito bom, porque te dá uma visão do mês, do próximo mês, do outro mês. Se você tem gastos no cartão de crédito, você tem que ter esse planejamento, porque quem não tem esse planejamento acaba falando assim: ah, vai dar para eu comprar tal coisa em 3 vezes. Aí ela esquece que 3 vezes é uma parcela hoje, depois e depois, né? É, Então, quer é. dizer, eu acho importante esse planejamento financeiro para ela não ser surpreendida amanhã ou depois com contas que ela não consiga pagar. E eu acabei dando um exemplo muito ruim, porque eu vou te falar uma coisa: a aposentadoria é vergonhosa no nosso país. Eu acho um absurdo uma mulher que É, trabalhou uma vida inteira ter que fazer conta é. para ver se pode cortar o cabelo. Você entendeu? Nossa, é, Então, com esse certeza. meu exemplo acabou sendo infeliz, né? Ela tem direito de cortar o cabelo, gente, pelo amor de Deus. Então, estou aposentada, não posso cortar o cabelo, não posso pegar um ônibus para ir conhecer uma cidade, não posso isso, não posso aquilo. Então, no nosso país não dá para falar isso. Infelizmente, não, né? Não, Mas dá para falar em não. planejamento financeiro, que seria Sim, exatamente isso. Ou marca num é. caderninho, ou faz uma planilha Excel, ou esses apps que tem gratuitos, né? Que você baixa no celular e lá você consegue ir Uhum, lançando as suas coisinhas, para que ela uhum, consiga se equilibrar, né? sim. Você pode ter no caderninho, você pode ter no aplicativo, você pode ter uma planilha de Excel. O que importa é uma reza chamada planejar, realizar e controlar. Reza isso todo dia na sua vida e pratica. Planejo, realizo e controlo. Planejo, realizo e controlo. Vai repetindo isso e vai fazendo. Porque quando não há essa tríade, a gente realmente bagunça a vida Sim, da gente. E causa muitos traumas. Você estava falando com relação a cortar o cabelo e como é que a gente entende esses gastos pessoais. É, a gente, de fato, não tem um país para muitas coisas, né, que sim, deveriam ser dignas. E aí não vou entrar nesse assunto, sim. mas com relação esse dinheiro que precisa sobrar, se essa mulher ela tem essa renda tão apenas, como eu te falei, ela pode fazer uma renda extra daquilo que ela sabe fazer, ela pode continuar trabalhando, ainda que seja para fazer um planejamento do sentido. Eu gasto R$ 1.000 com a minha sobrevivência. Então, eu pago, ajudo a pagar energia elétrica, celular, ajudo a pagar algum curso para o neto, combustível, dentista, convênio, enfim. Ela vai colocar
por ordem quais são os tipos de gastos, né? A gente chama de Certo. despesas. Despesas. Então, aí, a gente não está falando de custo, que é outra coisa. Custo empresarial, ele está ligado com produto. Para finanças pessoais, a gente não tem custo, porque o que a gente tem é viver. E a vida, ela dá gasto, né? Então, diferente, por exemplo, de finanças empresariais, se eu recebo um salário mínimo e eu desejo trocar de carro, eu tenho um carro de 50 mil que eu adquiri com todo o meu planejamento de vida e eu quero trocar esse carro para um carro de 55, 60 mil que seja. E eu não tenho esse dinheiro como eu tinha antes, um exemplo. Então, vou fazer o planejamento financeiro. Da minha renda, eu consigo tirar quanto por mês? R$ 100 vai impactar? 200? Enfim, quanto que eu consigo tirar sem que eu me sacrifique para isso? E aí entra muito a questão pessoal, Denise, porque há pessoas que têm muitas crenças de que elas não merecem ter um dinheiro a mais. Ou então que elas não têm mais idade para correr atrás daquilo que elas desejam. Talvez a vida já esteja muito esmorecida dentro dessa pessoa. E aí precisa fazer um trabalho com um profissional especializado nessa área. Mas considerando que essa pessoa está ok, então ela vai fazer esse planejamento. Quanto que ela vai tirar? E aí a primeira coisa que ela vai fazer quando ela recebe, que é o investimento, é a aplicação financeira. E aí, quando a gente está falando de aplicação financeira, eu não sou especialista nessa área, meu conhecimento é generalista, eu sou especializada em precificação, gestão de fluxo de caixa, avaliação de desempenho empresarial, é totalmente focado para lá. Sim. Mas o que acontece? Quando a gente está falando de aplicação financeira, a gente está falando de renda fixa, de renda variável. Né? A gente está falando de segurança de acordo com o meu perfil. Então, se eu sou uma pessoa mais ousada, que gosta de arriscar montantes de dinheiro mais altos, né? E que também quer um retorno de dinheiro mais alto, mas aí tem o risco que eu posso ganhar e posso perder. Eu posso ganhar muito, mas eu posso, né? Então a gente está falando de renda variável e mais especificamente em ações. Aplicações em ações têm essas características, tá? Então, quando a gente está falando, eu acredito que essa mulher com 65 anos, ela é mais conservadora, né? Porque ela talvez queira, tem esse perfil, eu acredito que seja, né? Tá. Com base no meu marido, por exemplo, que tem 71 anos e ele é conservador. Então, o negócio dele é renda fixa. Ah, mas aí como é que a gente está falando de renda fixa? A gente está falando de CDB, de RDB, de CDI, a gente está falando de Tesouro Direto, enfim, várias percentuais de rendimento que tem a ver com um percentual que não é tão variável como a renda variável, né? Que não é tão... ele é comedido, então, assim, é um percentual definido para todo mês render sobre aquilo que você colocar. Não corre riscos, né, Dani? Porque, ou seja, no mercado de ações, é o que você falou, de um dia para o outro, você pode ganhar muito ou pode perder muito. Uma pessoa que tem um capital mais limitado, ao invés de ela colocar numa caderneta de poupança, que não dá absolutamente nada, se ela aplicar num CDB, ela já está ganhando um pouco mais e não corre o risco de ficar sem nada. Exatamente. E também tem uma liquidez imediata, né? Porque hoje você tem aplicado, hoje mesmo você precisa do dinheiro, você baixa e acabou, né? Exato. A gente talvez, não sei se quem está ouvindo entende o que é liquidez, mas na verdade liquidez é a forma que você transforma esse dinheiro pegável, né? Tangível aqui na sua mão. De uma forma muito, muito simples assim, de explicar. Então, assim, poupança entre essas rendas fixas, a gente sabe que poupança é sempre a pior opção há muitos anos. E aí tem muitas crenças de pessoas, mas eu prefiro colocar na poupança, tipo um cliente assim, que cuidava das finanças
pessoais. Aí uma vez eu perguntei para ele para a gente mexer nas finanças, né, da empresa, a gente mexe em Prolabore, e ele falou para mim, não, mas eu coloco meu dinheiro na poupança. Ah, mas não faz sentido, tal. Quanto você aplica na poupança por mês? Eu coloco R$ 1.000 na poupança por mês. Mas você tá maluco? Por que você faz isso? Não faz o menor sentido. Esse dinheiro já tinha que estar rendendo muito mais no Tesouro Direto, por exemplo. E aí ele... É porque na poupança, a hora que eu preciso, eu vou lá, passo cartão e pego. E em outros tipos, né, de investimento, por mais, eu tenho que ir lá na corretora, então mesmo no banco eu transfiro, vai no outro dia. Então, não faz muito sentido a Uhum, resposta. certo, Faz sentido o que está por trás disso. certo. São vícios, são coisas que a pessoa não quer desgarrar, né? Na verdade. Então, assim, por Aí eu quero exemplo, desgarrar de um tem monte de várias. coisa. Mas aí que tá. A questão da mulher, que ela já tem uma. Eu tenho 41 anos, mas, pô, minha mãe tem 68 anos, minha mãe é investidora, sempre foi investidora, só que antes era na poupança, agora que tá entrando em outro tipo de ação, mas ela sempre foi investidora. E eu, que não era quando adolescente. Ah, sim. Adolescente, adulta. Aí depois que eu fiz o curso na Bovespa que eu passei, mas aí mesmo assim eu colocava na poupança, mas por quê? Porque na minha cabeça o que eu precisava eu já tinha. Eu já tinha casa própria, que era dos meus pais, é minha. Eu não tinha filhos, não queria ter filhos, eu não queria me casar, eu queria viajar pra caramba. Então, era mais fácil ter esse dinheiro organizado na minha cabeça, né? Tá. Dessa forma. Então, beleza. Mas, assim, a gente tem várias corretoras que. E agora, acho interessante falar a respeito de investimentos o seguinte: Ah, tem muita gente que pega lá e coloca. Vai aplicar R$ 500 de imediato. E aí pega esses R$ 500 e coloca no Tesouro Direto. Tem que observar a taxa de IOF, porque dependendo de como for as taxas, né, ou da corretora ou desse imposto, ele vai comer a rentabilidade. O que uhum, significa isso? Né? É que você vai colocar o dinheiro e aquele rendimento que seria seu, porque a renda fixa ele rende realmente menos do que a variável, mas não tem esse risco. Então, esse imposto vai acabar comendo isso. Então, você vai receber menos, não faz o menor sentido. E aí, quando a pessoa vai falar de investimento, eu sugiro que ela procure um especialista sim. O financeiro para próprio fazer o planejamento gerente do banco financeiro. acaba fazendo esse tipo de orientação, né, Dani? Faz, mas eu não recomendo gerente de banco. Eu já fui bancária e vou te falar. Não faça com o gerente de banco. O Ai, meu, gerente de ele tem banco interesse por quer. trás disso, né? Ele tem que cumprir. Eu fui bancária na Caixa Econômica durante 1 ano e meio. Bancário tem meta para cumprir. Não importa se você quer uma coisa, ele vai te conduzir para aquilo que ele precisa fazer, porque ele tem que garantir o dele, tá? Então, assim, eu sugiro que você procure uma pessoa da área. Olha, no meu perfil, eu tenho na verdade, na empresa, uma parceira que é a Paty Palombo. A Paty Palombo, ela é CFP, ela é planejadora, colunista da Folha, da Infomani, e ela sempre fala desse perfil. Vou até te marcar depois, se você quiser depois Tá. compartilhar. E todos os clientes, inclusive, que vão trabalhar finanças pessoais, vão fazer planejamento financeiro, que é essa distribuição dos investimentos para alcançar determinado bem, Objetivo? Ah, então ela faz. Por quê? Tem um planejamento financeiro e tem planejamento orçamentário. Essas duas tá. diferenças que precisam estar distintas. O planejamento financeiro, eu defino de quanto que vai entrar com base naquilo que eu quero, como que eu vou, quanto que eu vou distribuir e aonde que eu vou aplicar para conseguir um objetivo. O planejamento orçamentário é a gestão
do que eu decidir para o meu orçamento de vivência, do que eu quero viver ali no dia a dia, Tá, como é que eu vou distribuir esse dinheiro para poder, inclusive, ter o dinheiro do investimento. tá, São coisas diferentes, tá? tá. Então, a partir do momento que essa pessoa decidiu realmente investir, procura um planejador financeiro. Uhum. Agora, a grande questão, eu acho que é como fazer talvez sobrar, que as pessoas perguntam, né? Você falou até de preço, como é que a gente faz essa pandemia, porque os preços estão subindo mais, etc, etc. Eu E falei, aí, mas eu acho que é uma questão sem resposta. Porque, Dani, cada vez que eu vou ao supermercado, juro para você que eu fico assustada. Você pega 3, 4 sacolinhas, 400 e poucos reais. Ah, mas você comprou? Não, não comprei, não. Comprei o que todo mundo compra. É leite, pó de aham, café, açúcar, arroz, feijão, papel higiênico, essas coisas. E, meu sim. Deus, tá tudo, né? Então é assim. Eu acho que a única alternativa é fechar um pouco a boca. Vai ficar todo mundo Na, magrinho. ver, na verdade, eu vou Ai, explicar um que pouquinho como é que horror. funciona essa questão de preço. Não dá para fechar a boca, mas você tem algumas alternativas. Por exemplo, eu moro na área rural, a gente o ano que vem vai começar a fazer horta, mas eu tenho aqui pimentão que eu comecei a plantar, eu tenho abóbora, eu tenho coco, eu tenho algumas coisas que a gente se propôs a fazer, né, Sim, para economizar. Você pode, por exemplo, pegar os dias de supermercado, de feira, né, e comprar naqueles dias específicos. Você pode fazer uma gestão orçamentária melhor, por exemplo. Você seleciona 3 tipos de supermercados e aí você vai fazer a pesquisa orçamentária de quanto que está tudo em tal lugar, quanto que eu posso economizar. Porque quer queira, quer não, você hoje fala assim, mas tem R$ 5 de diferença nesse produto, R$ 5 não vai fazer diferença. Pode não fazer sim, de diferença se cinco você em estiver cinco falando faz, né? mais 5 aqui, mais 5 ali. Se você vai cortar o cabelo, poxa, mas eu quero cortar com aquele cabeleireiro que cobra R$ 150 o corte. Pô, mas a minha renda não me permite isso. Ai, meu Então, Deus. eu tenho que primeiro mexer aqui no meu cérebro. Cérebro, olha, você precisa entender que hoje a minha realidade é outra. Eu vou ficar bonita com uma pessoa que me cobra R$ 50. O Então, primeiro as Dani, coisas têm que acontecer isso aqui. tem uma vantagem de morar no interior. Aqui onde eu moro, nenhum cabeleireiro jamais sonha em cobrar R$ 150. É Você diferente, né? entendeu? Aqui não É, existe isso. Aqui é assim, o é. top, top, top cobra 80. A maioria cobra 30, 40, quer dizer, existem É. vantagens, né? Não, Sim, sim. realmente, Dani, a gente tem que, a gente é brasileiro, e nós brasileiros aprendemos a dar nó em pingo d'água. Porque É, na época de hoje tem é. que dar nó em pingo d'água. Você falou uma coisa muito importante. Minha filha fala isso. Mamãe, nós temos tanta terra aqui improdutiva, vamos plantar. Aí eu virei para ela e falei, quem vai cuidar? Porque isso exige tempo. É. Então, se eu, por Exige. exemplo, começar a cuidar da plantação, eu não faço outra coisa. Mas Mais é ou menos isso. verdade. É verdade. Você entendeu? É. Porque eu Mas não são tenho um escolhas. funcionário que É, faça isso. que faz. Mas É. E a, eu preciso, na verdade, aprender a fazer gestão de tempo, que não é a tua gestão de área, tempo. mas é Na gestão de verdade, tempo. de certa forma, eu sou secretária executiva de formação, sou especializada em finanças pela FGV, então gestão de tempo é uma coisa que eu fiz a vida inteira, senão não dava Nossa, conta, mas né? eu estou precisando fazer assim um curso urgente, porque já há mais de uma semana eu sempre dava bom dia para o pessoal 9h30 da manhã. Eu estou começando às 11h30. Por quê? Porque eu Ah, levanto, aí eu levanto, tenho que prender os cachorros, eu tenho que arrumar o café para o meu pai, eu tenho que dar comida para as galinhas, eu tenho que regar a horta, porque ele quis ter muda na horta.
eu tenho que ver o que precisa fazer para o almoço, aí eu tenho que ver uma publicação, alguma coisa para as meninas, porque senão ela vai falar, nossa, a Denise esquece da gente. Quando você vai ver, é 11h30 da manhã, hoje eu dei risada, eu falei, gente, É, boa tarde. Por quê? é, A minha filha tinha que almoçar ao meio-dia em ponto, porque ela dá aula, né? A Mônica é sim. professora. Ah, Ah, legal. não, ela é artista também, tá? A Mônica faz muitas coisas, mas atualmente a ocupação principal dela é dar aula. Então ela tinha Ela que trabalha almoçar em ao qual parte de meio-dia. artística? Oi? Oi? Ela trabalha em qual parte artística? Ai, a Mônica, ela tem contação de histórias, ela faz teatro de bonecos, ela tem um monte de Que coisa. bom! É. Ah, Então, eu fui ela tinha atriz, que fiz artes almoçar cênicas. ao meio-dia, porque senão ela ia dar aula para o período da tarde sem comer. Aí, Uhum, depois que, claro. e no meio disso tudo, meu pai queria que eu pagasse as contas para ele, que é tudo rápido, mas é tudo junto. Aí também chegou o encanador, porque o meu chuveiro resolveu gotejar, eu não sei o que aconteceu com a água dele. Chegou o encanador, né? Aí, e o meu filho me liga, um filho que eu tenho que mora em Guará. Aí eu fico assim, meu Deus do céu. Guararema? Não, Guaratinguetá. Guaratinguetá. Aí eu sentei assim no sofá e falei um palavrão. Eu falei, Deus, ok, vai, eu dou conta. Perfeito, né? Eu falei, gente, o que é isso? Então, a minha questão. E ó, eu acordo cedo, viu? Eu acordo É, você cedo. acorda que horas? 6h da manhã, eu tô de pé. Eu acordo mais cedo que você. Eu acordo às 5. Olha. Por... É, eu Mas você acordo às também 5 dorme com as porque galinhas? Porque eu, 8h30, durmo às 9h da 9. noite, eu tô É, dormindo. durmo às 9, coloco o telefone no silencioso. Ô, Denise, eu vou falar duas coisas. Ai, Oba! caramba! Desculpa, Imagina, eu tenho Clara, cachorrinho, é assim impossível. mesmo. Ela é filhote, e filhote É apronto, não triste, adianta brigar, apronta. perdão. É, eu Imagina. vou falar duas coisas com relação a essa questão de gestão de tempo, Denise. Disciplina. É, é Não, Dani, não disciplina. aceito esse conselho de uma amiga, não. Vou, vou te falar o que é. Sabe o que é? Ó, Aí, você quando as planeja coisas acontecem sem você é, esperar, o que você faz? Você fala, não é você, comigo? para que então, mas não, não é isso. Você remaneja o seu planejamento, você refaz seu planejamento. O planejamento nasceu para ser alterado, É o que eu faço entendeu? todo Então, dia assim, aqui. mas aí o que acontece? O que você não fez hoje, quando que você vai fazer? Não, eu faço. Antes Tá, eu mas deixava digamos para o que dia você. seguinte e passava para o topo da lista. Hoje em dia eu não estou Exato. fazendo isso. Hoje em dia eu me Mas, seguro acordada até mais tarde, porque eu ainda advogo, né? E sim. acabo fazendo. Por quê? Porque eu tive um dia aqui que eu tinha vontade de chegar aqui na internet e falar, pelo amor de Deus, tchau para todo mundo, eu tô ficando doida. Porque Eu acumula, sei como é que acumula, é. acumula, e aí você fala, nunca mais eu dou conta disso. E aqui na É. cidade, os juízes, se você se atrasa, eles impõem multa. Um colega meu Ah, é? Tá pagou, assim agora? não sei se está assim em todo Ó, lugar. O Código de Processo Civil permite que seja imposto multa, tá? Mas aqui eu fiquei tá. horrorizada. Um colega meu recebeu Você é advogada 9 civil? mil, 9 mil reais de multa. Eu falei, gente, se eu receber 9 mil reais de multa, ganhando o que o governo me paga, eu falei, eu tô lascada. Acabou a causa. Não, mas eu É. também agora já não estou mais na defensoria, não. Parei com isso. Não vale a Ah, você pena. trabalhou na defensoria? Aqui, Ah, né, legal. não me dava Eu. emprego. Então, Aham. defensoria é aquela continha que você faz. Eu vou ganhar R$ 320 para trabalhar um ano. Um ano, não é por mês, não. Nossa. Um ano, É muito pouco. tá?
Aí eu falei, o Vamos quê? ver. Eu falei, se sobrar tempo, vou ver uma Netflix que a minha saúde emocional agradece. Ô, Não. Denise, eu trabalhei muito tempo, trabalhei 4 anos com o judiciário. Ah, é? Eu trabalhei em São Paulo e no Rio com É. advogados, com promotores de justiça e com juízes. Ai, que gostoso. É, em São Paulo, eu trabalhei com a promotora de justiça daqui, Vera Lúcia Caiaba de Toledo. Ela é É. promotora da Vara da Infância e da Juventude de São Bernardo do Campo. Num projeto ligado ao ECA, Criança e Adolescente, contra a Tá. violência escolar, trabalhei 2 anos. A gente fez um livro, inclusive, no Ministério Público de São Paulo. Olha que E aí legal. depois chama-se Uma Nova Aquarela, tem ISBN, enfim, é muito, muito interessante. É. E trabalhei 2 anos e meio no escritório de direito, mais para pessoa jurídica, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, você é advogada, a vida inteira você cumpriu o prazo. Pois Não é. importa Isso me deixa doida, a você não faz hora, ideia. não importa a hora, você vai estar lá porque você tem que cumprir o prazo. Pois é. Agora, essa questão de disciplina que eu estou falando para você, ela tem a ver com aquilo que a gente decidiu fazer. Porque, às vezes, a gente quer agarrar o mundo. Ai, Às Dani, é vezes... verdade. Você tem toda a razão. E eu sou esse tipo de pessoa. Acho que é de mulher isso, não é? Deve ser de Eu mulher isso, acho não que é é de mulher, possível. não sei. Eu sou assim, egocêntrica, não, como é que fala? Eu sou centralizadora. Uma coisa Ah, que eu não sei fazer entendo. é delegar, sabe? Ai, eu acho que Sei. demora mais tempo eu explicar o que tem que fazer do que eu ir lá e fazer. Então, também, eu me atrapalho por causa disso. Você entendeu? Entendo. Eu Nós, entendo. mulheres, temos essa mania de querer dar conta de tudo, né? Eu falei que isso É tem que cultural ser... também, né? É cultural e isso era exigido da gente. Aí você junta a parte cultural com a parte que você estudou. Eu advogo já há muitos e muitos anos, né? Você fica neurótica com prazo. Para mim, falou às 3 e às 3, você entendeu? Eu às vezes me É. seguro para segurar um minutinho, dois, para dar tempo do pessoal entrar, mas aquilo me consome, sabe? Ô, Uhum, Dani, mudando uhum. de alhos para bugalhos. Nós temos aqui, na nossa comunidade, muitas mulheres empreendedoras. Empreendedoras, Legal. assim, menores, empreendedoras maiores. E eu vi que você fala sobre precificação no teu Instagram. E uma delas, Sim. há um tempo atrás, ela chegou para mim e ela falou, Denise, eu não sei pôr preço. Eu falei, como você não sabe por preço? Você tem que ver quanto que você gastou, o tempo que você usou, porque ela teria, em tese, que ter um prolabore, né? E mais o seu lucro. Ah, mas eu já tentei fazer isso. E eu acho que fica caro. Quem sou eu? Quer dizer, isso também é coisa que a gente tem na cabeça, né? Você compra uma coisa em grande escala. Um exemplo, você compra um sabonete aí que é fabricado milhões por dia e você paga R$ 8. Ah, mas você não paga 10 num artesanal. Isso é na cabeça da gente. É, Porque se a gente não souber é, também valorizar o nosso produto, fica difícil, né? é, é. Deixa eu explicar, então. Preço, putz, é um assunto que eu amo falar. Não, Eu mas eu juro por quero que você, você às 5 fale sim horas. uma basezinha só para as meninas que têm o Não, seu mas essa próprio basezinha é negócio poder. profunda. Mas tem que entender. Vou te explicar aqui. Preço é o seguinte: as pessoas têm dúvida. A primeira pergunta é: caramba, vou vender meu conhecimento. Comprei uma xícara e agora eu vou revender xícaras. Quanto eu cobro? Vou advogar, vou ensinar como é que advogadas conseguem ter uma melhor performance. Quanto eu vou cobrar por esse curso? Enfim. A gente precisa entender, primeiramente,
como é que você organizou a sua empresa? Eu estou falando de empresa que as pessoas dizem, mas empresa é aquele espaço grande, gigante, tem várias Não. pessoas trabalhando. Não, não é. Uma empresa é um corpo. E esse corpo, ele movimenta esforços. Então, ainda que seja uma empreendedora, igual hoje eu tenho algumas pessoas que me ajudam em algumas coisas, mas já por muito tempo eu tinha que fazer tudo. E a gente também não era muito marqueteira digital. Então, assim, né, quem não está no digital tem uma desaceleração do negócio. Sim. Meus ganhos chegando. Então, o que acontece? Eu preciso, no preço, a gente tem que entender que a gente não tem só a parte financeira, que inclui os cálculos. A gente tem os aspectos tributários. Significa o quê? Que se o CNPJ, ou se eu sou informal ainda, empresa informal, ou ela é MEI, significa que não vai se pagar imposto sobre venda. Você vai vender tranquilamente, por enquanto não se paga, tá? O imposto que você paga é para você existir e funcionar. Vamos colocar isso numa microempresa que aderiu ao Simples, então ela vai pagar 60 e poucos reais por mês e só. Para ficar mais fácil para o pessoal entender. Vamos entender então. O Simples Nacional ele é um programa do governo para pequenas empresas. Então, ele está adequado por faturamento, mas a microempreendedor individual, a empreendedora individual, autônomo, profissional liberal, microempresa, EPP e EIRELI. São alguns aspectos, tá? Então, assim, se você tem uma empresa, então MEI também está no Simples Nacional. A diferença é que esses R$63 que se paga é com relação à existência do negócio, não é sobre venda. Então, assim, digamos que essa empresa ela já tem um faturamento maior, ela fatura mais de 81 mil reais por ano. Já é microempresa, ou mesmo que não fature isso, mas já está enquadrada como microempresa. Então, ela não vai pagar, ela vai pagar imposto sobre venda além dos outros que ela tem. Então, ela vai pagar imposto de renda de pessoa jurídica, ela vai pagar CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, ela vai pagar, se ela é comércio, vai pagar ICMS, se ela é uma indústria, ela vai pagar o IPI, que mais? Vai pagar PIS, COFINS. Então, esses encargos sociais que ainda estão dentro, né, que são os gastos, os impostos relacionados aos funcionários da empresa, também se coloca na precificação. Então, a gente divide esses aspectos. Então, na parte de cálculo, a gente tem que calcular a mão de obra direta no cálculo. Por que a mão de obra direta? Porque a mão de obra direta, ela é variável. E quando a gente está falando de, por exemplo, precificação, a gente tem vários métodos, né? Vou falar do que eu trabalho, que é de margem de contribuição. A gente tem que entender na empresa o que é custo e o que é despesa. E não é tudo que vai no preço. Se você colocar, por exemplo, você falou, você coloca a sua energia elétrica, você coloca um rateio da prestação que você paga de um laptop, você coloca o aluguel do espaço físico onde você está, você coloca o seu Prolabore, esse preço de venda, ele vai subir tanto que vai ficar impraticável de você vender. É verdade. Quando além disso, quem está comprando nada tem a ver se você decidiu comprar um iPhone ou um Samsung. Com certeza. Com certeza. Então, não é totalmente impraticável, não é competitivo. Então, assim, essa mão de obra direta que eu falo, que é o quanto vale o meu trabalho, a gente está falando de valor. E aí, qual é a transformação que você gera? Quanto de conhecimento que você tem? O quanto você sabe do seu negócio para você vender? Tem uma pergunta aqui. Eu trabalho... como é que é? Passo por isso, faço sabonete artesanal. Coincidiu, né?
do que cobrar pelo meu trabalho, e graças a Deus eles são ótimos, não sei cobrar mesmo. Vamos falar então desse exemplo aqui da Sim, Regina. Tá, isso. sabonete artesanal. Então, vamos colocar o caso aqui da Regina. A Regina faz sabonetes artesanais, E devem ser provavelmente em maravilhosos, casa. em casa. Então, Tá, digamos que ela trabalhe sozinha, mas ela tem gastos. O negócio claro. dela tem gastos. Então, a primeira coisa que ela precisa definir é o quê? O prolabore dela. Né? Tem que separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Não existe Claro. esse negócio de ficar junto. Tem que separar. Então, quanto que eu desejo gerar? E o prolabore, ele não é variável. Ele é fixo. Sim, Porque quando você tem o seu prolabore, ele é a remuneração que você recebe para você administrar o seu negócio. sim. Hoje você faz a parte operacional, então você faz lá o sabonete, você embala o sabonete, você fala com a pessoa, vende, entrega, né, compra a matéria-prima, os insumos, né, o que você vai fazer, o sabonete, mas isso é uma atividade de um funcionário e não do dono da empresa. E aí, por isso que eu digo, você Mas vai ela não definir tem, seu ela prolabore. também é o funcionário. Ela acaba desempenhando os dois papéis. Exatamente. Tá, Ela está desempenhando os dois papéis, mas no isso. cálculo do preço de venda do sabonete, ela vai fazer uma pesquisa de quanto que o negócio dela poderia pagar, o quanto o mercado paga por um funcionário, por exemplo, da produção, Tá, que está fazendo esse sabonete. Então, digamos que ela vai contratar um auxiliar de produção. E tá. aí essa pessoa vai ficar o tempo todo lá, vai receber um salário mínimo, R$ 1.200 por mês. Então, quantas horas essa pessoa vai trabalhar na empresa durante 30 dias? Quantos dias, quantas horas? Vai trabalhar 186 horas, 150, 146? Você vê qual que é o regime que você vai colocar essa pessoa. Tá. Tem que fazer uma simulação. E aí, quais são os encargos sociais que vão ser pagos? PIS, INSS e fundo de garantia. Essa pessoa vai ter algum benefício? Você vai pagar vale-refeição? Você vai pagar comida? Você vai pagar transporte? Enfim, vai sair do caixa da empresa? Então, a gente vai colocar isso de forma rateada, né? De que forma? Quanto tempo gasta-se para fazer esse sabonete? Claro. São o quê? Artesanal, são 6 horas? E quando a gente está falando de fazer o sabonete, eu tenho que pensar desde o momento que eu pego os insumos, que eu pego todo o material de confecção, de produção desse sabonete e vou colocar na mesa para eu produzir. Certo. E aí, quando que acaba esse processo produtivo? Quando esse sabonete está pronto para ser embalado e despachado para quem comprou. Uhum. E aí a gente está falando, tem duas situações. Tem pessoas que, eu não sei se ela faz esse sabonete sob encomenda, o que é bem interessante, porque ela não acumula Sim, estoque de produto, não claro. fica com dinheiro parado, né? Do que o contrário disso. Se ela fizer uma produção e aí ela vai estocar para esperar vender para poder ali, ela fica com dinheiro lá parado. E aí não tem, os dias vão passando e não entra dinheiro para pagar as outras despesas do negócio, os outros custos do negócio. Uhum. E aí que tá, dentro disso a gente tem o cálculo dessa mão de obra. Então calculou, digamos que a mão de obra, a obra para produzir sabonete artesanal custa, isso por produto, tá? Custa, digamos que R$ 12. R$ 12 a mão de obra. Dani, mas só isso por hora? Porque, olha só, como o empreendedor pensa, ele acha que é a mão de obra dele, que ele está valendo isso, mas não é. Estou falando de custo de produção, não tem nada a ver com valor aqui, tá? É preço. Então, vamos lá. Custa 12 horas. Então, quais são os impostos dessa venda? Né? Eu vou vender, digamos que 5 sabonetes, a gente está falando de microempresa. Então, eu estou vendendo 50 sabonetes para uma perfumaria. Então, eu vou emitir nota fiscal de 50 sabonetes. Quanto que vai custar? Quais são as alíquotas? Você tem que pegar lá, não é colocar a alíquota de Simples Nacional. Você vai falar com o seu contador o seguinte: contador, eu quero as alíquotas de todos os tributos sobre venda
que tem aqui. E aí ele vai te passar a tributação, as alíquotas separadas. E a gente vai compor isso no cálculo. Depois que você colocou todos esses tributos, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que colocar a transformação de preço. A gente tem que colocar ali um custo financeiro. O que é esse custo financeiro, Dani? Esse custo financeiro, o mercado pratica para cobrir uma variação de aumentos de preços sobre diversos índices que correm. E aí a gente pode colocar uns 2%. A empresa tem vendedor. Tem vendedor? Você paga comissão para vendedor. Sim. Então, qual é a comissão que você paga para o vendedor? São 3%, 5%, 10% sobre a venda? Então, eu vou colocar a comissão do vendedor. Ok. Custo de produção. Digamos que tenha dado R$20. Tá. Ok. Qual que é o lucro que eu preciso ter? Porque a questão aqui é que o lucro, ele tem que cobrir todos os outros custos fixos. Então, ele tem que cobrir o aluguel do espaço, ele tem que cobrir o Prolabore, ele tem que cobrir a consultoria financeira, ele tem que cobrir o curso que você está fazendo, ele tem que cobrir o curso de marketing, ele tem que cobrir tudo mais. Então, o lucro, na verdade, não é lucro líquido. Não, aqui não. Esse lucro está com todo o preço. Tá. O lucro líquido é outra coisa, na verdade. Não quero complicar. Do negócio. Vamos fazer aqui da formação de preço. Esse lucro aqui, que a gente chama de margem de lucro. Então, por exemplo, se custou R$20 o sabonete. E aí eu quero R$10 de lucro. Tá. Então, eu vou fazer um cálculo para saber se essa margem de contribuição, né, tem que cobrir, se esses R$10, ele tem a margem percentual de lucro adequada para cobrir a quantidade de custo fixo que eu tenho. Acontece que esse é o gap. Por quê? As pessoas chegam lá, pô, mas o meu preço de venda ficou, então eu vou vender esse sabonete artesanal para pagar todos os custos do meu negócio, para eu alcançar o ponto de equilíbrio. Significa o quê? Para eu não ter prejuízo, eu não vou ter lucro. Eu tenho que vender X no mês. Certo. Tem que entrar de dinheiro X no mês, tá? Para pagar tudo, não vou ter lucro, mas paguei as contas. Ok. Para isso acontecer, eu tenho que vender esse sabonete a R$25. Ok. Por exemplo. Aí a pessoa faz o seguinte, caramba, mas ninguém vai comprar por R$25. Meu Deus, se eu vender por R$25, nossa senhora, eu não vou vender nada. Ela primeiro começa a criar uma barreira dentro dela, achando que é pessoal. A gente está falando de negócio. Certo. Então, o que ela precisa fazer? Aí entram os outros aspectos da precificação. Para que serve a concorrência? A concorrência serve para nos dar margem de conhecimento sobre o preço que a gente pratica. A concorrência serve para nos mostrar o quanto nós somos melhores e quanto nós podemos ser melhores que a concorrência. A concorrência serve para mostrar aonde que se diferenciam os nossos serviços. Certo. E aí a gente tem que entender desse mercado onde está inserido que a gente vende. Por exemplo, se eu vou vender um sabonete artesanal, ele não é um produto essencial a R$25. Porque o produto essencial, ele serve para suprir uma necessidade. Certo. Então, se eu quero tomar banho, eu posso comprar um sabonete Lux que custa R$2 e vai me servir. Se eu quero apreciar o meu banho, sentir a fragrância, o odor, etc, etc, então eu vou pagar mais, com preço mais alto no sabonete, porque eu tenho outros interesses. Você tem diferenciais, né? Você oferece diferenciais. Exato. E aí, por exemplo, então, a primeira coisa é entender que um sabonete artesanal, feito com as mãos e tudo mais, ele tem uma outra proposta. Ele não é para cobrir a necessidade. Claro. Outra coisa, ele não é industrializado. Você não produz
numa indústria com máquinas, com uma capacidade produtiva gigante e tudo mais, como, por exemplo, na Bol, que cada latinha de refrigerante e cerveja lá em Três Rios era 3.000 latas por minuto. Por Tem minuto. tudo isso, né? É diferente. Então, assim, tem que São entender. muitos fatores que entram que te ajudam a fazer essa composição de preço, né? Não é uma coisa que numa live de pouquinhos minutos a gente vai conseguir falar tudo isso. Por isso que eu te falei, depende. Aquela mesma que está fazendo sabonete, quanto sabonete ela consegue produzir por hora? 10, 20? Ou é um só? Ou são 3? Quer dizer, tudo isso vai mexer no preço dela, né? Ô, Dani, a gente já está com uma hora de live. Deixa eu fazer... Pois é, passa rápido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que agora eu não sei falar o nome dela, Kaline, deve ser. Tá, Kaline, ela está falando o seguinte, ó, no caso de prestação de serviço, como definir? Mas aí você vai ter que falar rápido isso para ela. Como definir valor, preço e separar o ganho da empresa, dinheiro pessoal e gasto da empresa. Você consegue falar isso em 30 segundos? É o seguinte, pega todas as contas, pega todos os gastos da sua empresa e separa o que é para você e o que é a empresa. O que é seu se administra de uma forma, o que é da empresa tem que separar entre custo, despesa, investimento e outros gastos. No meu site tem uma planilha de fluxo de caixa, você pode fazer download de grau. Olha! Tem uma planilha de cálculo de precificação que tem a estrutura do que compõe o preço. Tá? E tem uma planilha também gratuita de DRE. A Dani deixou para entregar o ouro no final. Tem que ser assim, né? E tem mais. Se você quiser a minha ajuda, eu tenho a consultoria Raiz, que é um serviço rápido para que você consiga entender qual que é a fotografia do seu estado atual do seu negócio. E aí, você, a partir daí, consegue ser orientada por mim qual o caminho que você tem que seguir de forma bastante estratégica. Então, gente, o recado é esse. Sigam a Dani Soares, depois eu vou fazer os agradecimentos, vou deixar o Insta dela. Ela já deu 2 dicas preciosas. Ela tem no site dela download gratuito de como compor preço, tá certo? E mais o que você falou agora? O fluxo de caixa, que é, na verdade, o controle de entrada e saída de dinheiro. Aqui, ó, a gente também pode fazer um bem bolado e usar aqui em casa, né? Pode, porque aquele que tá lá é muito simples. É muito simples. É isso aí, tá vendo? Ela deixou para entregar o ouro pro bandido no final. E você fez bem, né, Dani? Dani, eu queria te agradecer de coração. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu espero que eu não tenha te colocado numa saia justa. Pelo amor de Deus, que jamais é a minha intenção. Gente, a Dani, ela é especialista em empresas. E eu trouxe ela e fui falar de finanças domésticas. Quer dizer, ó, que pulo do gato. Desculpa, Dani, mas a gente te agradece. Não, faz sentido. Porque você deu bastante dicas para nós. E agora as palavras finais são suas. Eu que agradeço. Eu espero estar atendida a sua expectativa, tá? Espero bastante. Conte comigo se você quiser a minha ajuda até para vir aqui falar um pouco mais de precificação, de finanças para esse povo que precisa muito de ajuda, é só marcar. Olha que gostoso. Desejo todo o sucesso do mundo, inclusive que você consiga gerir melhor o seu tempo. Você vai conseguir. Só precisa parar de acontecer as coisas, né? Aí eu vou falar com o chefão lá em cima, porque tudo ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem, pode vir que a gente aguenta, nós somos fortes, não é verdade? Exatamente, de um jeito ou de outro, a gente dá um jeitinho aí. Dani, muito obrigada. Ó,
Um beijo grande, fique com Deus. Obrigada a todas as Obrigada, nossas eu. amigas por terem participado. Eu Obrigada. adorei o papo. Obrigada, Ai, gente. que bom também. Tchau, até Tchau, a obrigada. próxima. Tchau.